Queridos, como hoje é o último domingo do mês, nós vamos trazer uma palavra forte para o seu coração. Deus abençoe, Carlos César. Carlos César está ficando careca. Amém. E eu estou com um versículo aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, tanto o primeiro livro de Coríntios, como o segundo livro de Coríntios. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Lê o versículo 4 novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amados, na palavra de Deus está escrito para nós darmos graças, louvar a Deus, bendizer o Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, e não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios. Todos nós, um dia, começamos a caminhar no caminho do Senhor, no caminho da fé, atraído pelo convite de Jesus, aquele convite maravilhoso, que diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a pessoa, ou seja, cada um de nós, então ouvimos esse chamado do Senhor. Alguém estava doente e foi até Jesus e recebeu a cura. Outro estava amarrado por um vício e Jesus libertou, seja da bebida, das drogas, do jogo, do cigarro, seja qual for a forma do vício, Jesus é poderoso, é verdade que liberta. Tanto que está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o nosso Jesus poderoso que liberta. Outro foi a Jesus porque era uma pessoa perturbada, e Jesus libertou. Outro precisava de paz na sua vida, paz no lar, paz no seu coração. Outro precisava de uma direção, e a verdade é que todo aquele que foi até Jesus, ou todo aquele que vai até Jesus, todo aquele que vem até Jesus, Jesus o abraça, o abençoa, o liberta. E aí então a pessoa, encontrando esse Jesus, que é o autor e consumador da fé, a palavra dele entra no coração e a pessoa passa a crer. E essa é uma fé que nos dá uma certeza de ser salvo. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós, sem Deus, estávamos sem esperança, perdidos, sem Deus no mundo. Aí então, essa fé nos levou a crer em Jesus
e nós passamos a ter uma certeza de salvação, uma certeza de vida eterna. E quantos de vocês têm essa certeza de vida eterna, certeza que você é salvo? Levante a mão para o céu, diga glória a Deus, mais forte, glória a Deus. E assim o apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a fé é que nos dá essa certeza, essa convicção de que somos salvos, porque cremos em Jesus. Mas não podemos nos esquecer que o próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Há pessoas que falam uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim não. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmo. Olha bem, examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Então o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para examinar se ele está firme na fé, se ele está permanecendo na fé, porque na verdade são muitas as pessoas que retrocedem, são muitas as pessoas que pegam no arado e voltam para trás, e joga fora a maior bênção que existe nesta vida, que é Jesus, a vida eterna. Por isso nós temos que permanecer firme na fé, sempre examinando o nosso coração, se nós estamos firmes na fé. Nós que podemos olhar para a saída de Israel lá do Egito, aonde eles sofriam, onde eram escravos, aonde viu seus filhos sendo escravos, era o chicote de Faraó, era aquele serviço forçado, aquela vida de desespero, ou seja, aquela vida sem esperança, até que o clamor daquele povo chegou até Deus. Deus levanta Moisés, e com os sinais Deus tira o povo lá do Egito, e esse povo agora sai do Egito para a terra prometida, saiu do lugar de sofrimento, no lugar que eles não tinham esperança, e agora Deus fala: tem uma terra que mana leite e mel, uma terra de delícias, uma terra de fartura, mas tinha uma caminhada, que era o deserto. E essa caminhada no deserto era um lugar, era um caminho que os levaria a essa terra abençoada. Todos nós, quando olhamos para o Egito, nós podemos fazer uma analogia. Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus, nós também vivíamos longe do Senhor, escravos de Satanás, escravos dos nossos desejos, ou uma vida sem esperança, outros uma vida vazia, outros uma vida de escravidão, prostituição, vício, mentira, engano, solidão. Mas um dia, assim como Moisés foi usado por Deus para libertar Israel, Deus usou alguém, um irmão, o pastor, a igreja, e o Espírito Santo trabalhou na sua vida, e você saiu do Egito,
Assim como Israel tinha uma caminhada pelo deserto, da mesma forma nós também temos uma caminhada. E o deserto era um lugar no qual eles iriam experimentar coisas novas. Era um lugar de prova. Saíram de lá uma multidão, um povo que precisava comer, precisava beber, precisava se vestir. Como? Num deserto. Não tinha supermercado, não tinha shopping center, não tinha padaria. Mas Deus cuidou daquele povo na caminhada. Água no deserto, Deus não deixava faltar para eles. Até água da rocha saiu para saciar a sede daquele povo. Deus mandava maná do céu, ou seja, pão do céu para eles. Ocasião em que Deus mandava carne, aves, em montões para eles colherem e se alimentarem com carne no deserto. Fico pensando na roupa. As crianças cresciam, o sapato, a sandália crescia, as roupas ficavam, mas não faltou roupa, não faltou pão, não faltou água no deserto. E uma coisa é certa, na nossa caminhada, se nós estamos firmes na fé, Deus vai cuidar de cada um de nós na nossa caminhada. Na sua caminhada, meu irmão, você está agora, não está mais sozinho. O Espírito Santo habita em você, você é templo de Deus, Deus está contigo. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o fim. Então Deus está com você nessa caminhada. E lá no deserto, quantas experiências aquele povo teve. Deus dava vitória sobre os inimigos, Deus abria o mar, Deus abriu o Rio Jordão. Quantas experiências aquele povo teve de milagres, de maravilhas. E na nossa caminhada com Deus, meu irmão, nós experimentaremos com certeza, cada dia da nossa vida, o cuidado de Deus, o milagre de Deus. É Deus suprindo nossa necessidade, é Deus guardando o nosso coração, é Ele estando ao nosso lado, nos dando o livramento. Mas uma coisa é certa, Deus não nos abandonará. Mas o deserto também era um local que o povo precisava estar debaixo da nuvem, porque o sol causticante, o sol queimaria sua pele no deserto, caminhando dias e dias, meses e meses. Mas Deus colocou uma nuvem, e essa nuvem acompanhava o seu povo, protegia da incidência do sol. Então Deus estava ali cuidando do seu povo. Da mesma forma, nessa caminhada, o Espírito Santo está com cada um de nós. É Deus cuidando de nós. O Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você. É a nuvem de Deus sobre nós. À noite, quando eles acampavam, Deus colocava colunas de fogo. Colocava colunas de fogo para quê? Primeiro, para aquecer, porque a noite era fria. Segundo, para proteger dos animais, das feras, para não atacar o seu povo. À noite o fogo. Muitas vezes nós estamos aí passando por dificuldades, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo está ali como um fogo consumidor ao nosso derredor, nos guardando, nos protegendo. Por isso que é importante nós permanecermos na fé, examinar o nosso coração todos os dias, se nós permanecemos na fé. Durante o dia, a caminhada, o calor,
fazia com que as pessoas, muitos deles, fossem atraídos por miragens. Não sei se você já percebeu, muitas vezes quando o sol está muito quente, você olha na rua, parece que as pedras, o asfalto, os paralelepípedos parece que mexem. Você vê as coisas, parece que o ar ali tremendo, são miragens. E na nossa caminhada, muitas vezes o diabo, ele que é um enganador, ele que veio para matar, roubar e destruir, ele coloca algumas miragens para nos tirar debaixo da nuvem, para nos afastar da presença de Deus. E quando a pessoa saía, talvez vendo lá um lago de água fresca, a pessoa ia atrás e acabava perecendo, ou sendo atacado por alguma fera, ou picado por algum escorpião. Saiu debaixo da nuvem, foi atraído por algo que o inimigo colocou à frente, por miragens. É importante por isso que a Bíblia fala: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, esperando oportunidade para te destruir. E muitas vezes o diabo começa a colocar algumas coisas, e a pessoa é atraída por aquilo, começa a esfriar na fé, deixa de ser leal, deixa de ser fiel, e vai entrando nos laços do maligno. Daqui a pouco ela está longe, se afasta da nuvem, e o diabo consegue destruir, consegue fazer com que aquela pessoa caia, se afaste de Deus, caia no pecado. Quantas pessoas já provaram o dom de Deus, receberam milagres de Deus, tiveram suas vidas transformadas, mas muitas vezes, por não vigiar o seu ouvido, acredita em tudo que ouve, e muitas vezes é mentira, é calúnia, é difamação, e a pessoa dá ouvido, e o diabo consegue tirá-la da presença de Deus. Outras vezes a pessoa não vigia a sua língua e começa a falar coisas que não são verdade, acusar, atacar alguém, falar mal de outro, e vai entristecendo o Espírito Santo, vai perdendo a graça, vai se esfriando na fé. O segredo é estar debaixo da nuvem, o segredo é estar perto de Deus, o segredo é estar vigiando, porque Deus tem uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas, amados, nessa caminhada, você precisa ser sábio, estar com seus olhos abertos. A palavra de Deus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que a Bíblia dá tanto ênfase para isso? Porque Jesus é perfeito, nele não tem falha, ele nos ama, e se nós estivermos olhando para ele, meu irmão, nós só vamos ter vitória na nossa vida. Andar sobre as águas do mar não tem explicação, mas Pedro andou porque estava olhando para Jesus. Meu irmão, aconteça o que acontecer nessa vida, se você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar nessa vida e vai ser vencedor, vai ser vitorioso. E olha esse Deus que nos tirou do Egito, que está conosco nessa caminhada, nesse deserto desse mundo. Ele nos deixou algumas armas, e o apóstolo Paulo fala que as nossas armas não são carnais. As nossas armas não é para nós sairmos brigando com alguém, falando mal do outro, desejando a derrota de outro, se alegrando com o sofrimento de alguém.
Não, as nossas armas não são carnais, não é lá ir brigar, dar murro, bater, ameaçar, porque eu sou valente, porque eu sou brigador. Não, meu irmão, as nossas armas não são carnais, porque nós não somos desse mundo. Jesus disse na sua oração: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor livre do mal. Então, nesta vida, Jesus está conosco, mas nós sabemos que o nosso destino não é a terra. A sepultura não é o nosso fim, mas nós temos a terra prometida. Temos o lugar que o Senhor preparou para nós, e um dia onde Ele estiver, nós estaremos também. As nossas armas não são carnais, não é falando mal, não é caluniando, não é difamando, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Uma delas, o louvor, o adorar a Deus, o glorificar o nome dEle. Irmãos, como é bom, é muito bom, é bom demais glorificar o Senhor, porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. Deus habita no meio do louvor. Uma das armas é a adoração. Quando você estiver passando por lutas, adore a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louve a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela sua salvação, pela sua vida com Deus, por estar com você, pela saúde, enfim, pelo Espírito Santo habitar no seu coração, pela sua família, pela sua casa. Louve, glorifique, adore a Deus. É uma das armas que nós temos. Quando você estiver passando assim um momento de tristeza, comece a cantar louvores, glorifique a Deus. Você vai ver que a nuvem negra vai embora e o sol da justiça brilha sobre você. Adoração, a oração é uma arma tremenda. Coloque as suas necessidades diante do Senhor, faça conhecida de Deus as suas lutas. Todas as vossas necessidades sejam conhecidas de Deus através da oração e súplica. A oração é uma arma poderosa. O inferno treme, o diabo treme quando um cristão, quando um crente, por mais fraco que seja, por mais fraco que ele seja, quando ele dobra o joelho para orar, o diabo bate em retirada, porque o diabo sabe que o nosso Deus, Ele ouve a oração. Então, a oração é uma arma tremenda. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo, não brigando, mas com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor seu Deus. Somente o Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo, contra as hostes infernais da maldade, que habitam as regiões celestiais. E nós só vencemos o diabo com as armas espirituais: oração, palavra de Deus, o sangue de Jesus. As nossas armas são espirituais. É clamar o sangue de Jesus: Senhor, teu sangue tem poder, me livra, me dá vitória, me dá força. A palavra de Deus. Jejum. Tem certas situações que o jejum é um sacrifício que agrada a Deus. Lembra da rainha Esther? Quando os inimigos queriam preparar uma armadilha para matar os judeus, os hebreus,
ela convoca um jejum da nação, e aquele jejum trouxe vitória. Ela foi recebida pelo rei, e o mal que estava reservado transformou-se em bênção. Então é importante jejuar. Quando você está precisando de uma vitória, consagre um jejum. Há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem aquela pessoa que é dominada pelo vício, o diabo está usando, é cachaça, é drogas, é pecado, é prostituição. Comece a jejuar por ela. Certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então são as nossas armas espirituais. E outra arma poderosa que a igreja tem é a comunhão, é estarem juntos, é estarem na casa de Deus. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. A comunhão tem um poder tremendo, irmãos. Muitas vezes você está ali amargurado, está desanimado, mas quando você está junto com os irmãos, parece que alguma coisa acontece, Deus age e você se fortalece, se alegra, se enche de esperança. Uma palavra que o irmão dá, uma palavra que a irmã fala, muda a sua história. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. E termina dizendo, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então as nossas armas, louvor, oração, palavra de Deus, jejum, comunhão, as nossas armas são poderosas. Então nós saímos do Egito, estamos caminhando nesse deserto que é o mundão. Deus está conosco, nós temos as armas, precisamos a cada dia provar se estamos firmes na fé. Se não estivermos, vamos consertar e vamos continuar nossa caminhada, porque um dia nós vamos chegar diante dele e vamos ouvir ele dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Então a nossa luta, a nossa caminhada tem um destino. Cada um de nós aqui temos um lugar reservado na glória. Então, meu irmão, lá não vai ter mais tristeza, não, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais decepção, lá não vai ter mais lágrima, porque as primeiras coisas se passaram. Uma coisa é certa, nós estaremos diante do Senhor, diante do trono do Cordeiro, e estaremos com aquela multidão de pessoas que desde o princípio, desde lá do nosso irmão Abel, creram no Senhor, até o último salvo. Todos nós estaremos lá com as vestes brancas, diante do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é o nosso Deus, e ali estaremos louvando e glorificando o seu nome por toda a eternidade. Então, minha irmã, nós sabemos, meu irmão, nós sabemos, no mundo teremos aflição, teremos lutas, teremos dificuldade, mas esse Deus que não negou seu próprio Filho para nos salvar, antes deu seu Filho, sendo nós pecadores, com certeza Ele nos dará suas bênçãos em todos os dias da nossa vida. Levante sua mão para o céu e receba essa bênção de Deus. Coloque-se em pé, aplauda o nome de Jesus, bem comigo, muito forte.